A Universidade Federal de Minas Gerais quer criar regras para o uso do ChatGPT nas atividades acadêmicas. Esse uso do chat e outras ferramentas se torna cada vez mais comum nas universidades. O uso desenfreado dessas ferramentas pode acabar comprometendo o aprendizado, de acordo com o que diz a Universidade Federal de Minas Gerais, que quer criar regras para orientar o corpo docente a lidar com essa tecnologia. Kertzmann, quero te ouvir sobre esse assunto, querido. Eu rogo para que a universidade logre êxito, mas eu acho que não vai conseguir, não. Eu não consigo controlar o TikTok da minha filha. Imagina se a federal vai conseguir controlar o uso do chat GPT nos estudos acadêmicos. Ô, Paulo, isso é tão sério que são dois efeitos muito perversos aí, né? Um é que você acaba, de alguma forma, sim, impossibilitando o melhor aprendizado dos estudantes, porque é mais cômodo você colocar um robô, né, uma máquina para fazer o trabalho para você. E o segundo, Paulo, é o próprio conceito, né, de uma escola, que é você progredir, você fazer um estudante, ano após ano, após os testes, progredir o estágio dele até se formar. Quando não é o estudante que vai estar sendo avaliado, e sim o sistema, né, o software que ele utilizou, você desconfigura completamente essa regra. Paulo, está em curso lá nos Estados Unidos uma ação judicial bilionária, se eu não me engano, do New York Times, eu tenho quase certeza que é do New York Times, contra a empresa, né, que é a criadora do ChatGPT, porque o que essas empresas de tecnologia fazem? Elas buscam na internet todas as informações nos grandes veículos e fazem, através de seus algoritmos, dos seus robôs, um apunhado, né, um apanhado de informações. Então, toda vez que você faz uma determinada pergunta, quem responde, na verdade, são os próprios veículos, através dessas pesquisas que essas empresas fizeram. Só que eles não estão recebendo os direitos autorais disso. Então, eu não sei, viu, Paulo, dizer se não começa a acontecer no meio acadêmico, como a gente está vendo na universidade, mas também no jornalismo e outras atividades, uma espécie de contra-ataque a esse tipo de ferramenta. Figueiredo, a gente viu os resultados do PISA, e os resultados do PISA, o exame que é aplicado pela OCDE, tratam o Brasil de maneira bastante mínima, com uma presença muito ruim na avaliação perante outros países. E isso a gente está vendo uma geração que deixou de pesquisar, deixou de conversar. Uma geração que não consegue diferenciar 76% dos alunos do ensino médio do Brasil, isso na escola pública, na escola privada vai para 58%, 59%, não conseguem diferenciar o que é opinião e texto. O ChatGPT vai impedir ainda mais isso, né? A minha preocupação quando falo sobre isso, não querendo inviabilizar ferramentas de tecnologia, porque eu sou apaixonado por novas tecnologias, mas o ChatGPT, se nós temos hoje só com o Google essa legião de imbecis, com o ChatGPT nós teríamos um exército de imbecis, não é não? Ô Paulo, muito bom esse comparativo seu, mas eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa entender referente ao ChatGPT, que eu tenho acompanhado, principalmente com a aplicação dele no mundo jurídico, né, que é onde é a minha atuação. O que acontece? Eu tive em maio do ano passado, no Rio Web Summit, né, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e lá o que mais se discutiu foi a inteligência artificial e o uso do ChatGPT na atribuição de determinadas profissões. O que ele vem conforme, é até importante deixar isso claro para as pessoas que estão nos acompanhando. O ChatGPT, ele vem como uma ferramenta de automação, né? O que seria isso? Ele consegue fazer o trabalho mecanizado, entre aspas, das pessoas e entregar um resultado. Porém, quando ele entrega um resultado, você precisa ter alguém nessa ponta que recebe o resultado para analisar, avaliar e julgar o que o ChatGPT fez de forma automatizada, para saber se vale a pena ser utilizado ou não. Então, por que eu estou falando isso? Quando a gente pega a utilização dele na universidade, inicialmente isso é um ponto muito positivo por conta dessa situação, porque você vai criar uma automação para gerar economia de tempo. O problema no Brasil é o seguinte, que hoje os nossos universitários, eles estão entrando na universidade, como muito bem você disse, com os problemas de conhecimento básico, aonde não vai dar a esses estudantes
ou grande parte desses estudantes, a autonomia ou o conhecimento adequado para avaliar e julgar o trabalho que o ChatGPT faz de automação, de entrega de resultados. Então, a minha maior preocupação é essa. Porque o que se busca, logicamente, com o ChatGPT é realmente essa economia de tempo, porque ele vai fazer um trabalho de forma muito mais automatizada e rápida do que um ser humano. Porém, você precisa ter lá na ponta alguém com conhecimento, principalmente essas questões básicas, como você disse, para saber avaliar e julgar se foi feito da forma adequada aquilo que foi solicitado ao ChatGPT. Então eu vejo, Paulo, dentro da minha perspectiva, a preocupação, pois no Brasil a gente não tem investimentos claros e efetivos na parte de educação básica, né, meu amigo? Ô, Paulo, diga. Nesse sentido aí, né, nas dores do crescimento, nas dores das tecnologias, há estudos que dizem que a escrita, né, que o hábito de escrever à mão não resiste até o fim desse século. Que coisa, então já pensou? Eu lembro que quando eu estudei, já faz tempo que eu estava na escola, hoje chama escola básica, quando eu aprendi a escrever, tinha o caderno de caligrafia. Eu não sei se vocês passaram por esse vexame, que tem um caderno de caligrafia, um caderno pautado. Para os mais novos, que nem imaginam o que é isso, eu vou falar o que é. É um caderno pautado em que você tinha que fazer a letra dentro dos contornos daquela pauta. Era um caderno de caligrafia, de tão importante que era escrever. Eu hoje tenho menos hábito de escrever do que eu tinha até 5, 6 anos. Até 5, 6 anos, eu ainda muito velho, trocava cartas. Hoje já não consigo mais. Hoje são e-mails e WhatsApp, né? E outras formas de mensagem eletrônicas. Mas o que o Ricardo fala é muito preocupante, Ricardo. Porque se nós estamos perdendo a escrita, e a escrita é uma forma primária de comunicação do ser humano, do sapiens, você imagina a perda que isso representa nos nossos processos cognitivos. É uma coisa mais séria do que só deixar de escrever. Você não pensa assim não, Ricardo? Não penso, Paulo, e toda vez que eu me aprofundo, né, nesses artigos científicos, eu gosto muito, me interesso muito pelo tema, é de assustar, porque é um caminho natural. Você tem inúmeros países, né, principalmente os países nórdicos, eles começaram no movimento há alguns anos de adotar os tablets, né, e notebooks em sala de aula, mais ou menos em substituição ao caderno. E isso já está sendo revisto. A Noruega, por exemplo, já voltou atrás. A Suécia está nesse caminho também, de não permitir mais o uso de tablets e notebooks, e sim o bom e velho caderno para que as crianças exercitem a escrita. Porque além das questões cognitivas, Paulo, você vai muito além disso aí. Quando você começa a fazer uma interação, né, entre homem e máquina, vai chegar em um determinado momento, e isso é muito bem explanado, tem um livro que eu gosto muito que se chama Homo Deus, daquele Yuval Harari. Harari, isso mesmo, ele também escreveu 2 outros ótimos livros, né? 21 lições para o século XXI e Homo Sapiens. Quando ele fala de Homo Deus, ele fala justamente nisso, nessa integração entre o ser humano e máquina. Ô Paulo, o doidão lá, ele é doidão, mas a gente tem que levar esse cara a sério, até porque é o homem mais rico do mundo, o Elon Musk. Esse cara já está em desenvolvimento há alguns anos de um artefato, não sei se é esse o nome correto, de um gadget, chamado Neuralink, que vai fazer interação justamente por exemplo, de um telefone celular com o nosso cérebro. A gente vai ter um chip implantado no cérebro que vai ser responsável pelas comunicações. Como eu disse, quando eu vou me aprofundando nesses artigos, é muito assustador. Tem inclusive um cientista brasileiro que participa do desenvolvimento dessa nova ferramenta que Elon Musk promete colocar aí para todos, desse smartphone que estará ligado à ponta dos dedos e que vai estar ligado ao nosso cérebro. Enfim, eu acho que eu vou embora antes disso.